Participe também da nossa conversa usando a hashtag correspondente médico. Já estamos aqui então com ele. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá. A gente traz agora um assunto que repercutiu muito na nossa rede social na vez em que nós tratamos, que é depressão e ansiedade. Esse momento de pandemia, você sente que lhe causou algum sentimento adverso, tanto que vá para a depressão ou para a ansiedade, aquela angústia, agitação? Comente, participe, mande a sua pergunta. E por que a gente está trazendo esse assunto agora? A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, disse estar sofrendo o que ela chama de uma leve depressão. E quais seriam os motivos, de acordo com a ex-primeira-dama? A pandemia do novo coronavírus. E não apenas isso, também as relações raciais dos americanos e o conflito político em torno de todas essas questões. Doutor, qual que é a importância de dar visibilidade aos primeiros sinais da doença e como é possível identificar esses primeiros sinais? Elisa, cerca de 20% da população vai apresentar depressão em algum momento da vida. A Michelle é uma pessoa muito querida, então, quando ela traz isso a público, ela está fazendo um grande serviço para que todo mundo preste atenção em relação a esse problema de saúde pública. Porque o desfecho final de uma depressão não diagnosticada e tratada pode ser a morte, pode ser o suicídio. Então, ao identificar, muito mais do que tristeza, uma falta de interesse pelas coisas que usualmente você tinha, uma sensação de baixa estima, baixa autoestima, uma sensação de culpa, alteração do sono, alteração do processo de se alimentar, uma interferência na sua produtividade do trabalho, na sua relação com as pessoas, lá, isso pode ser depressão. E a gente sabe que as mulheres, principalmente mulheres em idade fértil, elas têm 2 a 3 vezes mais chances de apresentar o diagnóstico do que os homens. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Ela falou, uma depressão leve. Né? Existe depressão leve, moderada e grave? Pois é, tem. Quando você tem um quadro de depressão leve, a pessoa sofre bastante, mas ela não tem uma incapacidade de realizar suas tarefas. Quando acaba sendo um quadro mais moderado, a pessoa sofre e tem algumas alterações na performance do trabalho ou mesmo até na própria vida domiciliar. Na depressão grave, o indivíduo está totalmente incapacitado. E isso chama muito a nossa atenção, porque merece ser diagnosticado e tratado prontamente. Pois é, tem até um comentário aqui pela hashtag correspondente médico e que o Milton falou que sofre com depressão. Há 1 ano e meio caiu numa depressão profunda e não conseguia sair da cama. Ou seja, aqui seria uma depressão num estágio mais grave, correto? Correto. E existe um nome em medicina para essa falta de interesse, essa falta de energia de realizar as coisas, que é anedonia. Então as coisas deixam de ter graça. Acordar acaba virando um problema muito grave, o indivíduo quer ficar num quarto escuro, feito um animal ferido que precisa se tratar e precisa se regenerar e cicatrizar. Só que, apesar de não ter nenhuma lesão física propriamente dita. E feito esse reconhecimento, existe todo um processo de tratamento eficiente para colocar os neurotransmissores e neurônios funcionando de uma forma normal, de uma forma plena. Isso é um neurônio, é isso? Isso representa um neurônio. Nós temos 86 bilhões de neurônios dentro do cérebro. Isso, bilhões. Cada um faz cerca de 10 mil sinapses. Existem alguns neurotransmissores que têm mais relação e circuitos cerebrais com a questão da manutenção do humor e da depressão. Um deles, que a gente acaba falando muito no dia a dia, né? A serotonina. A gente sabe que níveis normais de serotonina e o trânsito normal desse neurotransmissor em circuitos específicos relacionados com a parte emocional do cérebro são importantes para que a pessoa não apresente depressão. Lembrando que 40% a 50% dos casos de depressão, de fato, tem uma questão hereditária e tem uma coisa que passa aí através dos genes. 2 perguntas que eu gostaria que o senhor explicasse. Primeiro, o que é sinapse? O senhor falou que os neurotransmissores fazem sinapses? Assim, nós temos os neurônios, que são as células que vão constituir o sistema nervoso. Certo. Um neurônio conversa com o outro, passa informação para o outro, porque a função dessas células é justamente passar o estímulo elétrico de um para o outro através das sinapses. Então, a sinapse é a comunicação, é algo microscópico que acontece
entre um neurônio e outro. E essa comunicação ela pode ser direta, quando o estímulo elétrico simplesmente ele pula, como se fosse um fio elétrico e a gente pudesse ver a corrente elétrica passando, ou então, quando chega na pontinha, na extremidade do neurônio, ele libera uma substância química, uma molécula, que vai, então, nessa fenda sináptica, nesse espaço pequenino, impressionar o outro neurônio. Então, a alteração da quantidade desse neurotransmissor, ou então problemas no receptor, na outra célula, que funciona como se fosse uma chave ou fechadura, podem interferir e manifestar num comportamento depressivo. Ou seja, não é frescura, não é invenção, não é corpo mole. Existe algo dentro do nosso cérebro que, se mudar a chavinha, sair da ordem, pode refletir na depressão em um ser humano. Exato, Elisa. E muitas vezes o que a gente precisa é prestar atenção, reconhecer que qualquer pessoa pode estar passando por isso pode ser uma coisa silenciosa. Muitas pessoas me perguntam, né? E aquela pessoa que estava tudo bem, estava normal, de repente vai lá e acontece um suicídio, uma coisa assim. Será que ela estava bem, estava normal mesmo? Ela às vezes estava ensimesmada ali, só olhando computador, o pai, a mãe passa, acha que está tudo bem e de repente não está tudo bem, porque existe todo um universo dentro da cabeça da gente, né? E que muitas vezes pode não dar sinais e pode não ser reconhecido. Por isso que conversar, ter contato, conhecer as pessoas, esse relacionamento interpessoal é muito importante. E às vezes o que acaba sendo é o cérebro chamando a atenção para a necessidade da mudança do estilo de vida. Então o tratamento pode ser feito com remédios que vão interferir nesses neurotransmissores. Você pode fazer o tratamento com psicoterapia, então terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal. Existe evidência científica que por si só a terapia trata. Então é super importante o papel do psicólogo em todo esse processo. Mudança do estilo de vida, como eu falei, com inserção aí de atividade física regular, com um olhar diferente para a questão do sono, dos momentos de lazer, do momento de descanso e até para casos mais graves, como a gente falou, o indivíduo está totalmente incapacitado, com uma recorrência, porque às vezes a pessoa começa a tratar a depressão, não é que vai tomar um comprimido uma vez e vai melhorar. Você precisa de um tempo para que todo esse processo seja modulado e reorganizado dentro do cérebro. Então o indivíduo acaba tendo muita recorrência. A eletroconvulsoterapia tem o seu papel, que acaba sendo um estímulo elétrico que é passado de uma forma organizada por todo o cérebro e ajuda como se fosse dar um restart, né? Ou então convida ele a entrar num novo processo para que volte a funcionar normal. Exatamente. Eu já li psiquiatras falando que pessoas com depressão começam a tomar a medicação, depois de um tempo estão boas e dizem, eu não preciso mais do remédio, eu estou ótimo. Aí o médico fala, então, mas você está ótimo por causa do remédio. E aí a pessoa do nada abandona. Um dia a gente pode falar aqui no quadro, doutor, somente a respeito de medicação e esses processos de tratamento e o quão prejudicial é interromper um tratamento? Sim, porque é importante, né? É muito importante. Geralmente a pessoa começou a tomar o remédio, ela não vai para a depressão, ela não vai melhorar 2, 3 dias depois. Isso leva um tempo, muitas vezes 3, 4 semanas. Nem sempre é o primeiro tipo de remédio que vai ter toda aquela eficiência. Isso o médico psiquiatra, ele está muito habilitado e reconhece isso nos pacientes. Às vezes precisa, inclusive, trocar a forma de administração do remédio. Só que depois que a pessoa começa a ter todo esse sistema sendo reeducado quimicamente, se ela de repente interrompe, não significa que você conseguiu estabelecer aquela nova conexão de uma forma definitiva. E aí a pessoa pode ter uma reincidência da doença, uma recidiva da doença, o que pode ser muito grave e decepcionante. Mas vamos combinar um dia de falar sobre isso, que é muito importante. Mande até sua dúvida já hoje mesmo, que a gente recupera numa próxima para falar. E, o Humberto falou pela hashtag correspondente médico que tenho depressão, o pior é ser uma doença desacreditada. Por ser invisível, as pessoas tendem a te encher de frases feitas e, como se num piscar de olhos quiséssemos dar um fim, basta a nossa vontade. Ou seja, as pessoas costumam falar para as outras, puxa vida, levanta disso, que besteira, olha que corpo mole essa pessoa, como se fosse um estalo. Então, na verdade, o que as pessoas têm de oferecer? A ajuda e convidar essa pessoa a ir ao médico. Exato, ajuda, convidar ele a um profissional, porque muitas vezes o tratamento ele é multidisciplinar. Ele vai envolver o papel da psicologia, vai envolver o psiquiatra, às vezes um educador físico, um nutricionista que vai ajudar a pessoa a se alimentar de uma forma melhor. A mudança de vida ela vai precisar acontecer, então isso pode implicar
a pessoa ter necessidade de pedir demissão do emprego e redesenhar a sua vida, fazer uma mudança de cidade, se desculpar e também se entender com pessoas que, de repente, têm um relacionamento interpessoal muito atrituoso, porque tudo isso pode ser causas que ficam ali meio escondidas e deixam a pessoa numa situação de vulnerabilidade para que a doença se manifeste. Mas o mais importante é entender que isso não é frescura, que existe diagnóstico e tratamento específico. O assunto é tão interessante que chegam tantas perguntas. Eu vou guardar, Magno Gomes, a sua pergunta para uma próxima, tá? Que ele fala se síndrome do pânico e depressão andam lado a lado. Como a gente vai mudar de assunto agora, numa próxima a gente promete que traz a sua questão aí para trazer também a síndrome do pânico. Vamos falar agora de um assunto que costuma causar essa adversidade de sentimentos e até um dos motivos da depressão leve da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, a Covid-19. Aqui no nosso país, o Brasil já ultrapassa 98 mil mortes pela doença. Mesmo assim, bares e restaurantes de São Paulo, aqui na capital, voltaram a funcionar à noite. Essa medida vale para as regiões que estão há 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Não são todas as regiões do estado de São Paulo que estão nessa fase, então não é todo mundo, todo comerciante que pode reabrir à noite. E os estabelecimentos escolhem o horário de funcionamento desde que o limite seja de 6 horas por dia. Doutor, por que o ser humano, até aqueles que nem gostam tanto assim de barzinho, de noitada, de frequentar à noite, se sentem livres com essa decisão de reabertura nesse horário noturno? Existe uma questão social que envolve toda essa questão da nossa alimentação. Então, principalmente em grandes capitais, como aqui em São Paulo, que traz para a gente a sensação de felicidade e possibilidade de interação com as outras pessoas enquanto você degusta ou come alguma coisa que faça sentido tanto para o seu paladar como para a necessidade dos nutrientes do seu corpo. Mas vamos entender o seguinte, quando o cérebro tem a possibilidade de fazer escolhas, porque eu estou falando de liberdade, mas junto com isso vem a parte ativa da liberdade, que é o exercício do livre-arbítrio. O que acontece? Eu coloco minha parte anterior do cérebro, os lobos frontais, numa situação favorável, que pode decidir se quer fazer alguma coisa ou não. Mesmo que eu não venha fazer, mas eu tenho a possibilidade de realizar. Então, essa área mais anterior é estimulada. Quando o senhor fala, desculpe, anterior seria a parte... Aqui, na testa, na frente, logo acima dos olhos. Entendi. É aqui que existe o nosso processo de decisão. Então, isso faz parte de um sistema relacionado com a recompensa cerebral que conecta com outras áreas, como o núcleo accumbens e a área tegmental ventral, que, quando liberam um neurotransmissor chamado dopamina, traduzem. A gente tem essa sensação dentro da nossa cabeça, dentro do nosso ser humano, de felicidade, de bem-estar, de prazer, de pertencimento. Então, por isso que, quando a gente sabe que podemos voltar a interagir com pessoas que a gente gosta, podemos ir num restaurante, experimentar coisas, conversar de uma forma agradável, lógico, com todos os cuidados que a gente sabe do ponto de vista biológico pela questão da pandemia. O nosso cérebro fica extremamente feliz e isso representa uma energia a mais para a gente seguir em frente. Então, assim, eu particularmente fico muito feliz com essa possibilidade. Desejo que as pessoas todas tomem bastante cuidado para que isso aconteça de uma forma saudável, mas eu entendo que isso aqui, para a saúde mental das pessoas, faz muito sentido. Doutor, aproveitando que o senhor falou, desejo que as pessoas tomem cuidado. Quem nunca, ou quem é que não tem alguém na família, um amigo, que sabe lidar melhor com regras e outros nem tanto? O que a gente tem visto de famílias ali discutindo, exigindo, toma mais cuidado e tal, você não se cuida, está colocando a vida dos outros em risco. Esse cenário é muito grande nesse momento de pandemia. Por isso que eu pergunto ao doutor, alguns seres humanos sabem lidar melhor com a regra do que outros? Por exemplo, no ambiente do barzinho, do restaurante. Algumas pessoas vão manter ali o distanciamento, vão ficar numa boa, mas outros já acham que estão ali na liberdade condicional, que rapaz, vamos fazer tudo, inclusive o que não pode. Por que tem essa diferença entre um ser humano e outro? Elisa, a gente tem alguns exemplos históricos de convívio social que podem responder isso de uma forma muito pertinente. A gente sabe que quando o indivíduo faz ingestão de bebida alcoólica, o cérebro funciona diferente, a coordenação motora e os reflexos diminuem. Ainda assim, existem muitos acidentes que acontecem porque a pessoa ingeriu bebida alcoólica e de uma forma irresponsável pegou o volante. Aqui a gente está falando de uma coisa um pouco mais leve, porque assim, ninguém está com a sua consciência alterada.
A gente tem uma noção de que se a gente deixa algumas barreiras de lado, a chance de um vírus que pode estar infectando uma pessoa e mantendo ela assintomática pode passar para outra. Quando surgiu a lei para se colocar cinto de segurança quando você dirige, no começo muitas pessoas achavam aquilo uma bobagem. Sim, hoje em dia, o indivíduo que hesitaram. pega o automóvel e não coloca o cinto de segurança, quem está do lado fala, nossa, como é que a pessoa faz isso? É um irresponsável. Então, acho que lenta e progressivamente a ficha vai caindo. Algumas pessoas muitas vezes vão demorar um pouquinho mais, outras já compreenderam rapidamente e a gente sabe que é até uma questão de etiqueta mesmo social, de respeito, né? Então, quando você senta à mesa, você lava as mãos, né? Você come de boca fechada e por que não assumir todos os comportamentos que a gente sabe de distanciamento para que a gente possa se conviver, né? De uma forma social, de uma forma agradável, mas com segurança. Olha, eu tenho pelo menos 1 bilhão de perguntas para te fazer, mas já ouvi aqui no Ponto Eletrônico que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Então eu vou guardar quase todos aqui no fundo da gaveta e te perguntar só uma. Esse comportamento do ser humano pode depender da maneira como ele foi criado? Ele depende da forma como foi criado e depende também do contexto social que ele está inserido. Então, sabe esse negócio do Maria vai com as outras? Isso é muito normal do ser humano, que acaba sendo o efeito manada. Então, por isso que muitas vezes, para sustentar um padrão de comportamento de um grupo, é importante que uma ou mais pessoas tenham aquele comportamento, não de uma forma ostensiva, mas de uma forma a convidar para fazer parte daquilo. E a gente gosta de fazer parte da moda. A hora que a galera sacar que isso faz parte da moda, que é legal você ser bacana com todo mundo, acabou, estamos feito. Muito bem, obrigada, viu, doutor? Tomara que a vida volte ao normal e todo mundo possa aproveitar restaurante, barzinho. Enquanto isso não ocorrer, pé no freio, né? Importante. É isso aí, Elisa. Uma boa sexta-feira. Rafael, boa sexta-feira para você também.